E aí, tudo bem? Feliz sábado, bem-vindos a mais um vídeo. É que hoje tá um pouco mais frio, hein? Dá pra ver que a coisa tá pegada. Que bom que você tá aqui para mais uma. E vamos falar dessa vez, na lição de hoje, sobre os dons espirituais. É interessante que o autor, por algum motivo, que eu ainda não sei, ele pula 2 capítulos, né? Então ele não vai comentar sobre o 10 e o 11, ele já vai pro 12. E do 12, 13 e 14, ele vai fazer a parte que mais Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Sendo que ainda no meio, provavelmente na semana que vem, ele vai falar só do Coríntios 13, né, que é o principal capítulo do amor. Então, ele deve dividir nessas partes. Mas a gente vai falar então hoje sobre dons espirituais. Eu acho muito legal esse tema, porque ele fala da igreja na prática. Paulo, quando ele vai falar sobre esse tema, note que o principal objetivo dele aqui é que ele está vendo sobre unidade na igreja. Quando volta lá no capítulo 1, ele vai falar assim: estamos com problema na unidade, estão com várias facções e tudo mais. Eu lembro que eu falei na semana passada que é como se fosse um vidro e estava falando sobre as várias causas de racha. E que a cola é o capítulo 13, que é o amor. E aqui ele vai começar então a explicar esse detalhe agora na questão de dons. Porque acontece o seguinte: quando você vai para a Parábola dos Talentos, Evangelho de Mateus capítulo 25, vai mostrar lá que todo mundo recebe um dom, né? E aí vai existir 2 tipos de crente. O crente número 1, que ele vai falar que ele não sabe qual é o dom dele. E tudo bem. Leia o capítulo 12, talvez você encontre lá. Já voltamos nessa parte, mas eu queria mais falar primeiro para outro grupo, que é o crente que sabe que tem o dom, mas é como se fosse o anti-herói. Como assim? Não sei se você já viu assim, na década passada tinha mais filmes e séries sobre heróis que são os anti-heróis, né? O que é o anti-herói? É o herói que sabe que ele tem o poder, mas ele não quer ser aquele bom herói que todo mundo gosta. Ele só quer ser a vida dele, ter uma vida normal. Então o arco dele praticamente é o seguinte: ele sabe que tem o poder, na história vai mostrar que ele já tá naquele momento que ele nega, só quer viver a sua vida. Em algum momento vai acontecer às vezes o chamado dele, né? Fala assim, não, você tem que usar o seu poder para realmente ajudar as pessoas. Ele vai se negando, mas alguma hora vai ser realmente o momento que ele vai querer. Aí ele começa a usar, começa a ter o herói. Em algum momento principal ele vai ser o herói sem usar sequer o poder dele. Aí ele vai entender que na verdade o principal era ele, não o poder. E aí ele vai se tornar um herói no final dessa história. Ou seja, às vezes acontece de a gente ter o dom e falar assim, aí tô de boa, hein? Não quero. Mas aqui você vai entender que não tem muita essa opção, tá? Já te adianto. Tem o dom, Deus te deu o dom e ele te cobra. Na parábola dos talentos é muito claro que Deus vai cobrar. E no bom sentido. Porque Deus deu os dons, e presta atenção nesse ponto, para a igreja. Então a gente está falando de dons espirituais para a igreja, para edificá-la e para pegar o evangelho. Deus não te deu o dom para você enriquecer e ficar bom na questão do mundo corporativo. E aí começa já, então. Se você quer usar o seu dom para Deus, é um dom espiritual. Se não, aí não é. É só uma habilidade muito boa que você tem, que você vai poder usar no mundo da vida aí, mas o que Deus quer te dar e o que Ele propõe para você é realmente a multiplicação através do Evangelho. E aí a gente continua. Então, entenda-se que o que Paulo está falando já no primeiro capítulo é que os dons foram dados para a edificação da igreja até a volta de Jesus. Então, lembre-se, até a volta de Jesus. Apesar de existirem no mundo cristão tem 2 grupos, né, nessa questão: os cessacionistas, que acreditam que acabaram os dons lá na igreja primitiva, e os continuistas, ou sei lá qual é o nome disso, mas os que acham que tem um dom até hoje e que vai ter até a volta de Jesus. A igreja adventista acredita no segundo, obviamente, né? E é também muito parecido com o que Paulo parece dizer de fato, porque assim, ele classifica dizendo, não, os dons é para isso, para a igreja até o final dos tempos. Então, ainda não chegamos no final dos tempos, então cá estamos nós. E aí ele vai começar, depois Paulo vai usar algumas analogia do corpo, que eu sei que é muito comum também nós usarmos, né, já que ela é muito boa, ela é brilhante, para falar a verdade. Mas eu queria trazer um outro ponto para pensarmos. E eu já volto depois na questão de quem acha que não tem dom. Há um tempo, um amigo meu me fez uma pergunta nesse aspecto, assim. No mundo corporativo, a depender de como funciona a política da empresa e estratégia, ou ela adota pessoas que elas são generalistas ou especialistas. Generalista é aquele que sabe de tudo um pouco, e o especialista é aquele que sabe de algo muito específico muito bem. Normalmente as empresas escolhem cada método baseado no número de pessoas que ela possui. Ou seja, se você possui poucas pessoas, torna-se mais interessante você ter mais generalistas, porque você não vai conseguir ter
um especialista para cada coisa. Então você vai lá, bota um grupo de pessoas que consegue manejar bem as coisas, assim que eu faço, por exemplo, no meu time. E aí o que não dá, a gente tem nossos terceiros para nos ajudar nas questões mais específicas que a gente não consegue resolver sozinhos. Mas se você tem um time muito maior, aí talvez comece a compensar ter especialistas, porque aí você consegue ter de fato alguém para cuidar de cada tema específico e você está bem resguardado. E aí o meu amigo, baseado nessa lógica, fez a pergunta: e a igreja? O que a igreja precisa? De um especialista ou de um generalista? O que nós deveríamos ser? E eu vou dizer uma resposta que talvez seja um pouco polêmica. Eu entendo que o senso comum vai dizer que a igreja tinha que ser generalista. Mas eu acho que Deus escolhe nós sermos especialistas. Por quê? Motivo 1. Porque se eu sou especialista, eu preciso do outro. Se eu sou um generalista, eu consigo tratar praticamente de tudo da igreja, vamos dizer assim. Mas se não é especialista, eu preciso do outro. Ou seja, eu posso até pregar muito bem, mas eu preciso de alguém que componha, alguém que toque, e alguém que consiga fazer as outras tarefas, para a gente conseguir fazer realmente um evangelismo melhor. E o segundo motivo, que na minha visão, mesmo no caso de ter poucas pessoas, aí Deus bota o poder dele para mostrar que um especialista pode multiplicar seu dom e ser especialista em outra coisa, não um generalista. Ele se torna um especialista em outra. Então ele pega lá os discípulos, que eram um bando de cabeça de bagre, e transforma eles em líderes da igreja, líderes de fato assim, de liderança, bons pregadores e bons teólogos. Então, quando você pega assim, é lógico, você pensa, não é possível que eles vão ser bons especialistas em tudo. Mas na minha cabeça se tornaram especialistas nisso. Minha visão, tá? Mas se você quiser falar que sou generalista, o ponto principal é, a gente vai precisar um do outro de qualquer maneira. E aí entra na última parte que Paulo vai falar, que é o início do capítulo 13, que talvez a gente precise só ter essa lógica para continuar. Tudo isso que a gente faz, todos os dons que nós temos, é para o outro, para o evangelho. Então se a gente não tem amor, não serve para nada. É isso que Paulo está falando assim. Eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, não serve para nada. Por quê? Se eu não tiver amor, basicamente eu estou me exibindo, que é um grande problema da igreja, que é o problema de Corinto, que é o problema da facção. Às vezes eu só estou querendo me exibir. E se eu só estou querendo me exibir, significa que eu mais estou preocupado com o meu ego do que com o fato do amor, já que o amor é se preocupar com o outro. E então, você começa a entender que isso talvez aconteça na igreja. E às vezes aconteça com você e aconteça comigo. Muitas vezes a gente só quer saber do status que a igreja te propõe, quando na verdade a gente percebe que o que mais a igreja precisa são de pessoas que se importem com as outras. Tratando os dois últimos temas da lição, o primeiro, dom de línguas, que assim, nossa posição da igreja é muito clara e a gente se baseia muito em número 1, Atos 2, e também no que o próprio Paulo está falando, no que nós entendemos de lógica que ele apresenta nas cartas aos Coríntios, na carta aos Efésios, e por aí vai. Que o dom de língua significa o dom de idiomas para falar com as outras pessoas. Voltando à ideia do amor. O principal é poder falar e alguém do outro lado entender, que vai acontecer em Atos 2. E Paulo vai falar sobre alguém falar e alguém interpretar. Então, assim, a ideia é que realmente não é só você falar algo bonito para a pessoa ficar encantada. Nossa, ele fala uma língua que eu não conheço. Show de bola, mas se eu não entendo nada, não adianta. O que importa é a palavra de Deus chegar no coração da pessoa. Então, esse é o nosso pensamento. E o outro tema, que é o dom de profecia, que eu acho importante também nós temos em conta, que nós acreditamos que Ellen White é a profetisa de Deus. E para mim, o básico para você pensar se ela é ou não, ela é um livro dela, e eu recomendo Caminho a Cristo, que eu acho muito difícil que alguém lendo 2 capítulos não se interesse pela obra toda, e depois ler a obra toda você vai pensar, cara, que da hora, essa mulher tem algo diferente. E aí você começa a ler o resto dela, e aí você vai ver que essa mulher realmente é diferente. E você vai entender que ela é diferente porque ela realmente possui algum dom que Deus deu a ela. Porque não pode ser uma pessoa normal fazendo aquilo. Lembrando que ela, não concluiu o primário. E o tanto que ela escreve. A qualidade do que ela escreve. E a profundidade científica. Eu até brinco assim. A melhor ideia de fazer um doutorado é pegar uma coisa que ela escreveu no passado e prová-la no presente. Você já sabe que a tese funciona. É só você provar que você ganha um doutorado na prática. Fica aí a dica. E aí você percebe como que é importante. De novo, a importância me deixa falar que a igreja adventista, nós não entendemos ela como sendo nossa base doutrinária, muito pelo contrário. Por ela referendar a nossa base doutrinária, nós entendemos que ela profetiza. Mas isso é um ponto importante, mas só para você ter essa ideia que é importante.
E acho que é isso. Tinha mais coisas pra falar, mas 10 minutos já deram. Então eu espero que você tenha um ótimo sábado e nos vemos na próxima. Abraço.